Olá pessoal, meu nome é Gabriel Montouro Temporim e hoje eu vou falar da visão científica sobre a astrologia. Eu sou aluno do curso de Física da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e este vídeo é destinado para a disciplina de Astronomia. Então vamos tentar relacionar o conhecimento científico com essa prática aí da astrologia. Vamos ver o que a ciência fala sobre isso. Primeiramente vamos definir, né? Astrólogo é uma pessoa que ele tenta relacionar a posição dos astros, seja dentro do sistema solar ou fora do sistema solar, com os acontecimentos em Terra. Então, ele tenta prever o futuro e a personalidade de das pessoas. Então, assim, para isso ele usa uma técnica aí desenvolvida por eles, chamada de horóscopo, né, que dentro desse horóscopo existem 12 signos do zodíaco, né? E aí por exemplo, a pessoa nasce em uma determinada época do ano, ela vai ter um determinado signo, certo? E aí, analisando essas posições, eles tentam prever o futuro dessa pessoa e a personalidade também, né? Enfim, é bem comum esse conhecimento, né? Então, para a gente tentar definir se esse conhecimento é científico ou não, vamos tentar entender um pouquinho o conceito de ciência, né? Quando a gente começa a estudar o conceito de ciência, a ideia entra muito na área da epistemologia da ciência. É uma palavra meio complicada, mas na verdade essa área ela está tentando explicar o que realmente é ciência, né? A gente está acostumado no dia a dia a estar imerso, né? Todo momento a gente fala, é científico, um conhecimento científico ou não, e tudo mais. Mas aí, o que seria mesmo a ciência, né? O que é ciência? Então, a ideia que eu trouxe aqui para a gente discutir um pouquinho é o falsificacionismo. Essa não é uma ideia única, né? Existem outros epistemólogos da ciência. O que a gente vai falar aqui é o Karl Popper, né? Que ele desenvolveu esse método em 1962. E o método falsificacionista ele é baseado na ideia do cientista sempre querer falsificar as suas ideias. Então, ele sempre vai testar as suas hipóteses buscando falsificá-las. Ou seja, eu vou tentar, em vez de eu tentar provar que ela é uma verdade absoluta, como era feito antes de Popper, que é um outro método chamado indutivista, eu, como um cientista, por exemplo, vou tentar sempre falsificar a minha hipótese, certo? Então, de uma certa forma, a ideia é a seguinte: em vez de eu falar que ela é uma verdade absoluta, eu vou tentando falsificar ela em cada experimento que eu fizer, certo? E aí, cada vez que eu tento falsificar a hipótese e ela não é falsificada, nós estamos mais perto de uma verdade absoluta, ok? Mas de um certo modo, a gente nunca chegaria numa verdade absoluta. Então, para a gente entender melhor, para eu passar melhor para vocês, eu vou trazer alguns exemplos, né? O primeiro exemplo aqui é a lei de Kepler, né? Que essa lei ela fala que os planetas eles orbitam o Sol em uma órbita elíptica, certo? Elipse é essa esfera mais achatadinha que vocês estão vendo tracejado aí na foto. Então, o que um cientista tentaria fazer para comprovar essa ideia? Ele tentaria olhar para outros planetas, né? Às vezes até fora do sistema solar, ou outros corpos que orbitam algum outro, uma estrela, por exemplo, e tentar mostrar que ela é elíptica, perdão. Cada vez que ele testa
e mostra que ela é elíptica, ele está fortificando, vamos falar assim, a hipótese dele, que é que os planetas orbitam de maneira elíptica. Outro exemplo, um exemplo agora de frase infalsificável, ou seja, uma frase que para a ideia de Popper não entra como um conhecimento científico. Por exemplo, a sorte é possível na especulação esportiva. Ou seja, como que eu testaria essa hipótese, por exemplo? A sorte é possível na especulação esportiva. Repare na palavra possível. Então, se vamos supor que essa frase tenha vindo para a minha pessoa e eu vou em alguma e tento jogar um dado que seja, alguma coisa que envolva a sorte, eu posso ganhar ou posso perder, certo? Mas essa frase, ela não está falando se eu vou ganhar ou perder, entendeu? Ele não define, fica uma coisa indefinida, entendeu? Então não tem como eu falsificar essa hipótese, não tem como eu falar qual parte dela que é mentira, porque se eu for lá e apostar e eu ganhar, ela vai ser verdade. Agora, se eu for lá apostar e perder, ela continua sendo uma verdade, a frase. Entendeu? Então, isso é um exemplo de frase infalsificável, ok? Bom, aqui eu trouxe um pouco, duas frases aí astrológicas, né? Que geralmente a gente vê em horóscopos, né? Em jornais aí, na internet, enfim. A primeira delas é: você é extrovertido, mas de vez em quando introvertido. Repare que essa frase é infalsificável, certo? Não é possível falsificar essa frase. Então, aí ela já não entra como um conhecimento científico baseado nas ideias de Popper, certo? Mas vamos continuar. Você tem a necessidade de ser querido e admirado por outros. Então, outra coisa que a gente vê na astrologia, além de ela trazer frases bem abertas, como é essa primeira, ela também traz frases que aplicam-se para muitas pessoas, né? Então, poxa, você tem a necessidade de ser querido e admirado por os outros. Então, isso é quase uma coisa intrínseca do ser humano, né? É uma coisa que está na nossa sociedade, né? Então, é algo bem comum entre as pessoas. Então, aqui a gente já começa a perceber que esse conhecimento talvez não seja tão interessante, assim, talvez não seja não esteja dentro da ciência, certo? Outra coisa que a gente pode comentar também, eu não acabei não colocando slide sobre isso, mas é sobre a força gravitacional que estrelas há milhões de anos façam sobre a gente. Porque, de modo geral, o que esses corpos celestes fazem, tem de interferência aqui na Terra é a força gravitacional. E a força gravitacional, como os corpos estão a milhões de anos-luz, principalmente, né, no caso das estrelas e constelações, que é um dos focos da astrologia, é, essa força gravitacional é ínfima, é muito pequena. Então, ele não chega nem a mexer no, no movimento terrestre, certo? Mas vamos continuar. Então, o Carl Sagan, ele traz um experimento. O Carl Sagan, ele é um físico que ele desenvolveu um documentário chamado Cosmos, né? E nesse documentário ele vai falar um pouco de astrologia. Bem pouco, tá? É um episódio só que ele comenta por cima. Então ele traz um experimento mental que ele chamou de experimento dos gêmeos. Poxa, pensa então se o horóscopo da pessoa, né, o signo, o mapa astral, é definido
por um dia que ela nasceu, poxa, os gêmeos, dia, hora, né? Os gêmeos nasceram a poucos minutos de diferença, né? Tem gêmeos que, enfim, 2, 3 minutos e olhe lá. Aí ele pega e fala assim: poxa, se um dos gêmeos sofre um acidente, por exemplo, ou uma coisa que não estava prevista e o outro não, ele, poxa, quer dizer, calma aí, então, vamos parar para pensar. Por que que esse aqui teve por que que um gêmeo teve um super azar e o outro não? Sendo que eles têm o mesmo horóscopo, a mesma, né? Bem parecido. E aí, mas aí a posição e tudo mais, aí já começa a se tornar uma coisa infalsificável. Porque, você fala assim, não, mas aconteceu isso e isso. Mas a posição no movimento, no momento em que eles nasceram foi diferente. Aí você fala assim, não, mas não tem nada a ver a atração gravitacional. Não, mas tem. Então, ela está se mostrando como um conhecimento infalsificável. Outro teste aí, né, que foi realizado um teste mesmo, foi o experimento duplo cego chamado. Teste duplo cego. Esse Charles Carlson aí, em 1985, ele convidou alguns astrólogos para descobrirem o signo das pessoas, né? Então, a ideia era a seguinte: poxa, eu vou pegar 100 pessoas aqui e vou pegar a personalidade delas. Esse cara, esse Shaw Carson que fez, ele era um psicólogo, né? Então, ele sabia muito bem como fazer isso. Então, ele fez alguns testes, né? No artigo dele, ele cita esses testes e tudo mais. E aí ele descobriu qual que é a personalidade das pessoas. E aí ele fala para os astrólogos, ele mostra para os astrólogos essas características que eu chamei aí de psicossociais, né? Se a pessoa é introvertida, extrovertida, enfim, a personalidade mesmo. E aí pegou esses dados e mandou para os astrólogos e falou assim, bom, se a astrologia for interessante, legal, quer dizer então que eles vão pegar essa personalidade e vão conseguir prever os signos, né? Porque a astrologia tem essa também, lembra que eu falei? Que eles podem prever a personalidade, algumas características das pessoas? Pois bem, foi feito com 100 pessoas isso, de testes e alguns astrólogos. E aí os astrólogos falharam nesse teste. Foram poucas as pessoas que conseguiram, poucos os astrólogos que conseguiram definir as pessoas. E nenhum deles acertou todos, né? Ou uma maioria significativa. Nenhum deles. Então, já outro teste para a gente tentar já começar a perceber que talvez isso não seja científico. E aí eu quis trazer também essa pesquisa brasileira, que foi realizado em 2014 pelo Miguel pelo Carvalho. As referências vão estar no final do vídeo. E, então, o que, que eles fizeram? Eles compararam o perfil psicológico e as previsões comportamentais descritas nos horóscopos de 505 pessoas, também mais pessoas agora nesse estudo. Então, eles pegaram o perfil das pessoas, mesma coisa, eles são psicólogos, então eles sabem como fazer esse perfil. Eles analisam o perfil dessas pessoas e olham as previsões comportamentais, né? Se o signo, sei lá, eu vou chutar aqui, câncer é uma pessoa que é introvertida. Eu não sei, né? O que eles falam. E aí eles olharam para essas pessoas, essas pessoas são de câncer, quem que é de câncer aqui? Separou. Eles são introvertidos, então são extrovertidos? Não, não são. Então, e aí o que que eles concluíram, né? Não existe uma relação entre a personalidade e o signo dos participantes. Então, outra pesquisa aí, e são inúmeras pesquisas que mostram que essa verdade sobre a astrologia. Então, o que a gente pode concluir, né? Depois de tudo isso que eu falei.
A astrologia não é uma ciência. Então, eu não estou falando aqui em questão de crença, tá? Eu estou falando em questão de científico. É científico ou não é? Astrologia não é, não é uma ciência. Alguns podem até definir ela como pseudociência, né? Que é uma ciência que, perdão, é um conhecimento que utiliza um pouco de ciência para se desenvolver, né? Mas baseado em tudo aí que eu falei, atrações gravitacionais e tudo mais, todos esses testes que eu achei bem interessante de alguns psicólogos, e o falsificacionismo também, ela não é uma ciência. Primeiro porque ela é infalsificável, né? Segundo porque às vezes nem tem lógica algumas coisas. Então aqui estão as referências, né? Alguns artigos que eu citei, os livros que eu utilizei para desenvolver esse vídeo. Gostaria de agradecer a todos que ouviram e ouviram até aqui. E é isso aí. Obrigado. Tchau, tchau.